por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos. Pai Todo-Poderoso, eu te peço neste momento entendimento, ó Pai, compreensão da Tua Palavra. Senhor, que todos os meus irmãos, ó Pai, possam ter esta compreensão. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também, ó Pai, não nos deixe, Senhor, da mesma maneira, mas que nós possamos todos juntos, ó Pai, receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a água que jorra para a vida eterna. Esse é um texto que eu gosto, e sempre, como eu falei no domingo sobre Nicodemos, em seguida, na sequência, eu falo também sobre a mulher samaritana. Aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, nós temos uma das mais profundas revelações que os cristãos podem receber. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso, quase a hora sexta. Então, vamos construir esta ideia. Jesus, ele decidiu retornar para a Galiléia e ele tinha opções. Por exemplo, aqui nós temos algumas opções de caminho para chegar em determinado local. E você vai escolher qual caminho você quer seguir. Qual avenida, qual rua. É mais ou menos esse o raciocínio. Jesus, ele podia ter feito o que ele fez, passado por dentro de Samaria, mas ele também podia ter passado seguindo a costa. E ele também poderia ter atravessado o Jordão, que era normalmente os caminhos que os judeus faziam somente para não passar por Samaria. Eles gostavam de desviar o caminho. A gente sabe, por exemplo, quando alguém deve a um açougue, algum bar, alguma mercearia, alguma padaria, que a pessoa pensa assim, olha, eu não vou passar lá na frente que, eu assinei lá os papéis, estou devendo. Então a pessoa vai por outro caminho, porque ela não quer passar em frente àquela padaria que ela está devendo. Então as pessoas que não gostam de passar num lugar, falam assim, vou mudar um pouco esse caminho, vou por outro caminho. Os judeus faziam normalmente isso, eles falavam, não vou passar dentro de Samaria, eu vou dar a volta, vou andar mais um pouco, mas eu não passo lá. Só que Jesus, mesmo tendo 3 opções, ele escolheu esta. Porque o plano de Jesus é maior do que o nosso. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Então aqui é uma prova disso. E ele foi no endereço certo. Ele foi à cidade de Samaria chamada Sicar. Jesus então assenta ali naquela fonte. Era por volta das 18 horas. Vamos dizer, era um entardecer, quase anoitecendo. Era o final do dia, porque nós não podemos dar a hora precisa. Então era o finalzinho do dia. Jesus então se assenta perto da fonte de Jacó. Algo simples, até aqui não tem nada de novidade. Mas, veja o que acontece. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como
sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus, ele usava exemplos do dia a dia, como eu sempre falo para vocês. Jesus aproveitou que aquela mulher estava com o cântaro na mão e pediu a ela: você pode me arrumar um pouco de água? Algo que a maioria de nós já fez, já pediu água para alguém. Então isso é um pedido simples, mas aquela mulher, como já sabia da rivalidade entre os judeus e os samaritanos, e provavelmente ela o reconheceu pela sua roupa, pelo seu modo de falar, pelo seu cabelo, pela sua barba. Foi por isso, eu quero que você entenda que naquela época, como é que era a vestimenta? Era como se fosse um roupão comprido na manga e até lá embaixo nos pés, como se fosse um vestido longo, comprido. E os homens usavam barba e cabelo comprido também. Era permitido aos homens aparar somente a ponta da barba e também era permitido aos homens aparar a ponta do cabelo. Mas eles tinham cabelo grande e barba grande. É bem diferente dos nossos dias, muito diferente, mas para você entender que aquilo era algo totalmente inusitado que estava acontecendo. Dava para você perceber, olha, ele é um judeu, então como é que você está falando comigo? Aqui, essa pequena discussão que ela levanta com Jesus, não impediu Jesus de prosseguir na mensagem. Jesus, ele continuou pregando para ela. Ele disse: olha, se você soubesse quem está falando contigo, você me pediria e eu te daria a água viva. E ele despertou a curiosidade daquela mulher, falando então da água viva. E aqui nós vemos na sequência do texto que disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Lá atrás, Jesus falou: se tu conheceras o dom de Deus. Agora Jesus fala: esta água viva está à sua disposição. Se você quiser, eu posso lhe dar esta água viva. Mas a mulher, ela questiona Jesus: mas o Senhor não tem com que tirar água. Como é que o Senhor vai tirar água? Sempre o foco da mulher era na água comum, na água que nós bebemos todos os dias. Jesus estava falando de algo espiritual, mas ela estava entendendo que Jesus estava falando de algo material. Muitas pessoas, elas são como esta mulher. Elas escutam a mensagem do Evangelho, escutam a palavra de Deus e ligam o que está sendo pregado a algo material, a uma resposta imediata. Só que a palavra aqui é clara. Jesus está falando com ela da fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, não poderia ser água comum, 1 litro, 2 litros, 3 litros de água, porque isso não é suficiente para jorrar para a vida eterna. Entenda, você está buscando ao Senhor, e o Senhor está trabalhando no seu espírito. O Senhor está trabalhando no seu entendimento, para que você compreenda que as coisas dele são eternas. E aí ela pediu: me dá dessa água, da água viva, para que eu não tenha mais sede e para que eu não venha aqui tirar água desse poço. Jesus deu toda essa explicação e ela ainda não tinha entendido. Ela não tinha entendido ainda.
mesmo diante dessa explicação. O texto parece claro para nós, mas para aquela mulher era uma coisa fora do comum, ela não estava entendendo. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Jesus começou a tratar dela de outra forma agora, não mais falando da água. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Porque na visão dessas pessoas, um profeta era aquele que sabia aquilo que estava oculto. Então Jesus revelou a vida dela para ela. Ela não conhecia Jesus, tinha visto Jesus pela primeira vez e recebeu a revelação para a vida dela. Então esse encontro com Jesus, essa forma de Jesus trabalhar na vida dela, já despertou ela. Primeiro ele falou da água, puxando, agora ele também fala algo da vida pessoal dela, para trazer a atenção dela, e revela a ela e diz para ela: olha, eu sei que você está casada, está junto com uma pessoa que realmente não é o seu marido. Eu conheço você, eu sei quem você é. Por mais, irmão, que você pense que tudo está oculto, para Deus não está. Viu, irmã? Por mais que você pense que tudo está oculto, para Deus não está. Porque Deus nos conhece. Aquela mulher, ela teve muita resistência em relação a Jesus. Talvez você seja uma mulher assim, que resista a Jesus. Talvez você seja um homem assim, que resista a Jesus, fica resistindo à palavra, fica na sua mente falando: não é possível, eu não acredito nisso, não pode ser dessa forma, tem que ser de uma maneira diferente. Entenda algo, não dá para resistir ao Senhor Jesus. Jesus falou da água, ela não entendeu, agora Jesus fala da vida pessoal dela e ganha a atenção dela, agora sim. E aí, finalmente, ela compreende que Jesus está falando de coisas espirituais. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus trouxe, na minha opinião, a maior de todas as revelações para esta mulher, exclusivamente para ela. E essa mensagem chegou até nós. Irmãos, nós só conseguiremos seguir ao Senhor se nós entendermos isso. Que Deus, Ele é Espírito. Agora a mulher começou a falar de espiritualidade. Ela disse: olha, nós adoramos neste monte, mas vós, os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus foi claro para ela e disse: a salvação vem dos judeus. Vocês estão adorando o que vocês não sabem, porque vocês vivem em outra ideia, em outro raciocínio. Nós adoramos o que sabemos, porque nós estamos no raciocínio certo. E qual é o raciocínio certo? Existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele está vivo, e Ele olha por nós, e Ele cuida de nós, e é a este Deus que nós adoramos. Aí Jesus fala para ela, deixando bem claro: nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. A palavra espírito, ela significa sopro. Esse é um conceito que não é um conceito físico, mas é um conceito metafísico, é invisível aos nossos olhos. Nós não conseguimos entender. O vento, ele vem e ele vai.
você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Aqui a palavra é clara: Deus está em todos os lugares, Ele é Espírito, e se você em Espírito, então o que é em Espírito? É claro, em Espírito, não dá nem para não entender, mas tem gente que não entende. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja bem, este culto espiritual é o culto racional. O culto racional é o culto espiritual. Então, se você quer prestar a Deus um culto verdadeiro, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que estar consciente do que você está fazendo. E você precisa adorar a Deus porque você quer. A palavra de Deus é clara: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestarás culto. Quando você abre a sua boca e você louva, quando você lê a sua palavra e você pratica, quando você se consagra a Ele, quando você busca Ele, você o faz com o seu raciocínio perfeito. Você sabe o que você está fazendo. Eu estou aqui em torno da presença de Jesus Cristo para dar toda a honra e toda a glória ao Deus Pai Todo-Poderoso. É uma consciência do que eu estou fazendo. O Senhor falou isso: olha, você precisa ter consciência de que Deus, Ele é Espírito. Então, em qualquer lugar que você estiver, você pode prestar um culto racional, com inteligência ao Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o Espírito, ele não está relacionado com a emoção. O Espírito está relacionado com a razão, com o raciocínio, com o racional, com a compreensão daquilo que nós estamos fazendo. Se uma pessoa, ela diz que está adorando a Deus, mas ela perde os seus sentidos e depois não lembra nada do que aconteceu, não foi o Espírito Santo, foi um espírito mau. Porque o espírito maligno, quando ele incorpora numa pessoa, normalmente ele deixa a mente da pessoa infrutífera e ela comete atos e faz coisas que ela não se lembra depois. Agora, na presença de Deus, você tem que se lembrar de tudo que você faz para Deus. Você tem que se lembrar que você cantou, você tem que se lembrar que você ouviu a palavra, você tem que se lembrar que você levantou suas mãos, você tem que se lembrar que você contribuiu, você tem que se lembrar de tudo que você fez na presença de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não deixará sua mente infrutífera, ele não deixará sua mente sem saber. Agora, o problema é que muitas pessoas, elas juntam as outras religiões e trazem elementos de outras religiões para dentro do cristianismo, e através desses elementos elas criam uma espécie de culto híbrido, um culto misturado, um culto múltiplo, e muitas pessoas, porque têm umas sensações e têm algumas coisas nesses lugares, acham que aquele local ela foi tocada por Deus. Mas se não houve raciocínio, se não houve intelecto, se não houve inteligência, não foi o culto espiritual, não foi o culto para adorar a Deus. Foi um outro tipo de espírito que incentivou aquelas pessoas a ter aqueles comportamentos. Nas religiões espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil tem algumas delas, existem algumas que elas têm uma espécie de chá que a pessoa toma, e é um alucinógeno, e a pessoa começa a ter alucinação. Existem religiões que elas têm determinadas coisas que a pessoa fuma, porque quando ela fuma aquilo entra no cérebro dela e ela tem determinados tipos de comportamento. Aqui não tem nada para você fumar e não tem chá nenhum para você beber. Ou você adora Deus com a sua consciência, ou você não adora Deus. Porque a adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Não serve outra adoração. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então, irmãos, o problema que nós temos é que muitas pessoas retrocedem ao antes da mulher samaritana, lá no passado, e começam a ter os seus cultos. Se você retroceder na palavra, você vai observar que
os adoradores de Baal e de Azerá, no desafio do profeta Elias, eles cortavam o seu corpo, eles gritavam, eles pulavam, e não desceu o fogo do céu. Então, olha a maneira que os sacerdotes de Baal adoravam. Olha a maneira que os sacerdotes de Azerá adoravam, cortando o corpo, pulando e gritando. Então veja, Elias não fez nada disso. Elias, ele reparou o altar do Senhor e ele orou. E quando ele orou, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Ele não pulou, ele não gritou, ele não estribuchou, ele não cortou seu corpo, ele somente orou. É o que nós vamos fazer hoje, nós vamos orar e Deus vai responder a nossa oração, porque nós estamos prestando a Deus um culto racional, um culto espiritual. Nós não estamos aqui em transe, nós não estamos aqui loucos, fora de si, porque esse tipo de coisa está errada. Isso não é de Deus, irmãos, isso é do diabo. E tem muitas pessoas que estão cheias de demônio, colocando a mão na cabeça dos outros, passando espírito maligno para os outros, e todo mundo se estribucha e se arrasta. Demônio puro, não é nada de Deus. E as pessoas falando que estão cheias de Deus, não estão. Se não tem raciocínio, se não tem um culto espiritual, é demônio. E nós, irmãos, não temos demônio, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. É isso que você precisa entender. E aqui, meus irmãos, esta grande revelação nos traz até os dias de hoje. É assim que nós servimos a Deus. Por quê? A mulher, ela passou a entender. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Tudo isso que Jesus fez foi de propósito. E o que a mulher fez? A mulher começou a gritar, a mulher caiu, a mulher virou os olhos, a mulher teve convulsão? Não, a mulher deixou o cântaro dela e foi andando normalmente. E chegou na cidade e falou: gente, eu encontrei o Cristo. Eu encontrei o Messias que havia de vir. Vamos lá para vocês conhecê-lo. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Ele me revelou, ele me mostrou. Então vamos até lá. Veja, Jesus conversou com ela. É isso que ele nos ensina: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então você fala de Jesus, você apresenta Jesus. E qual foi o resultado? Lá no versículo 39: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. Jesus só falou, irmão, ele só pregou. Então agora as pessoas começaram a crer em Jesus pelo seu ensinamento, pela sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então eles ouviram Jesus e eles receberam Jesus e eles entenderam que Jesus veio trazer salvação para eles. E eles falaram: não é pelo que você falou, mulher, mas é pelo que nós estamos ouvindo dele mesmo. Jesus ficou lá 2 dias pregando. O que você precisa compreender é que a mensagem que você recebe, você passa para frente, você leva para o salão aonde você vai,
você leva para a sua casa, você leva para a padaria onde você vai, você leva quando você vai pagar uma conta, aonde você for, esta palavra que é Jesus vai com você e você leva esta palavra. Irmãos, quando você recebe a Deus e quando você adora em espírito e verdade, quando você entende que você não está limitado ao endereço, a um CEP, a uma localização nos aplicativos, você entende sim, o Senhor te deu um mundo para você apresentá-lo às pessoas. Esta é uma obra poderosa de Deus em nós. Irmãos, tem tanta gente falando mentira, tem tanta gente pregando falso evangelho, mas o Senhor nos levantou para pregar o evangelho verdadeiro, para dizer que Jesus é aquele que transforma a vida das pessoas e coloca uma fonte em nós que jorra para a vida eterna. Irmãos, eu não quero saber o que está acontecendo ali, não. Eu não estou atrás, por quê? Veja bem, quando essa fonte de água ela foi gerada naquela mulher, olha o que a palavra de Deus diz. Ela diz claramente, ela fará na pessoa uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A fonte de água, ela é um manancial. A fonte de água é uma nascente. Então, dentro de mim tem uma nascente de água viva. Dentro de você tem uma nascente de água viva. Eu estou completamente saciado e pronto a saciar a sede de todos que necessitam da água que é Jesus. Você está sim, completamente saciado, completamente saciada e pronto e pronta para saciar a sede de todos que querem esta água viva. Você não precisa mais de realização. Nós não precisamos realizar mais nada, porque tudo já foi realizado em nós. E essa fonte, ela jorra para a eternidade, ela não tem fim. Não é como um litro de água que você tem que encher e colocar de volta na geladeira. Não, essa fonte de água, ela vai brotando e vai enchendo o vidro sozinho. Entende? O Senhor nos enche com esta fonte aqui, olha, poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Então nós estamos sendo cheios de Deus, nós estamos sendo cheios da sua presença. Então para nós, irmão, tudo já está feito. Nós temos a realização completa em Cristo. Se por acaso você ainda não está plenamente saciado, se por acaso você não está plenamente satisfeita, entenda uma coisa, a fonte ainda não jorrou. Mas no dia que a fonte jorrar, você vai se sentir saciado, você vai se sentir saciada e você vai ter a força de levar esta palavra para outras pessoas. É tanta saciedade dentro de você, é tanta felicidade dentro de você, que ela vai transbordar. Esta é uma obra de Deus, esta é uma obra do Espírito Santo em nós, que não acaba, que não termina, que ninguém pode tirar de nós. O Senhor, Ele nos renova para a vida eterna. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que continuar. Nós temos que ir em frente. Mas entenda, aqueles que não estão saciados, eles não conseguem. Eles não conseguem. Por quê? Porque eles não estão satisfeitos. Eles não estão saciados. Eles ainda estão com sede. Eles ainda querem buscar. Eles ainda querem procurar, mas hoje o Senhor Jesus está aqui. E hoje o Senhor Jesus pode entrar em você e você pode entender: eu sou um adorador onde quer que eu esteja. Eu sirvo a Deus onde quer que eu vá. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos.